Uma baleia no meio da Avenida Faria Lima, o coração financeiro de São Paulo, a 100 quilômetros do mar. Que sentido faz? Eu te respondo, nenhum. Assim como não faz nenhum sentido uma montadora de automóveis batizar uma linha de produtos sua de linha Ocean, com design inspirado em animais marinhos e colocar escamas e guelras nos seus carros. Nenhum sentido. Nenhum sentido. Mas fato é que a baleia aqui da Avenida Faria Lima ficou maneiríssima. Aliás, como previu Nissim Orfali há mais de 10 anos, dizendo que o melhor é quando vamos para a baleia. E maneiríssima também é a linha Ocean da BYD, que tem produtos de muito apelo. O de maior apelo entre todos eles, esse aqui, o BYD Dolphin Plus, mas pode chamar também de os melhores 30 mil reais que você pode gastar no mercado brasileiro de automóveis hoje. Vem comigo que eu te explico por quê. Mas o melhor é quando vamos pra baleia, eu sou. Porque tudo que é meio, entre nós, cringe no Dolphin normal, o Dolphin Plus resolve. A começar pelo visual, um visual mais adulto, né? O Dolphin base tem aquela cara meio de carrinho engraçadinho que cansa depois de um tempo. Essa revolução no visual se dá principalmente pelos para-choques mais encorpados aqui, mais agressivos, mais aquadradados, que acrescentam 16 centímetros ao comprimento do carro. O Plus também você identifica pela pintura sempre Biton, pelas rodas maiores aqui também Biton, mas principalmente o que ele traz de muito positivo, que ele entrega pelos seus 30 mil reais, é a potência, que no Dolphin base é de quase que constrangedores 97 cavalos, aqui mais que o dobro, 204 cavalinhos. O torque também cresce em 12 quilos para 31 agora, isso traz as acelerações de 0 a 100 para casa de 7 segundos. E no Plus, como mais um plus a mais adicional, você ainda leva o tetão, fruto de muita dieta e treino e que te permite, é claro, apreciar toda a fauna marinha quando você estiver dirigindo. E no novo recorde de trocadilhos na internet automotiva brasileira, agora a gente sai do oceano e vem para o Rio Pinheiros, onde, eu ouvia falar da fauna marinha, a fauna fluvial começa a retornar depois que essa coisa tão difícil de ser conseguida no Brasil, o saneamento básico, foi executado aqui, se você não é de São Paulo, em mais de 500 mil imóveis do entorno. E o Rio Pinheiros, que sempre foi um grande esgotão a céu aberto, começa a ficar até, sabe o quê? Verde, da cor desse gramado e retomar a vida. Fechado o parênteses, o Dolphin. Afinal, por que este golfinho está encantando tanto os consumidores brasileiros? Ele tem algumas coisas bastante interessantes. Primeiro, o entre-eixos é de 2,70 metros. Isso é a mesma coisa que um sedã médio, um Corolla. Agora o tamanho dele é de 4,20 metros, ou seja, ele aproveita muito bem o espaço, é um carro compacto por fora e espaçoso por dentro. Lembrando, nesse sentido, o Honda Fit, saudoso Fit que deixou muitos órfãos aí nos consumidores brasileiros. Agora, tudo isso que eu falei de dimensões, o Dolphin base, que custa 30 mil a menos, também oferece. E falando em aproveitamento de espaço, talvez em nenhum outro lugar isso fique tão bem evidenciado como aqui no porta-malas, que, é claro, oferece escaminhas aqui, um easter egg na base, mas o porta-malas do nosso Golfinho oferece 345 litros. Isso é mais do que 100 litros a mais do que o seu principal concorrente, o único cara que realmente snipa em matéria de números com o BYD Dolphin, que é o GWM Ora, que tem um porta-malas com mais de 100 litros a menos. Enfim, é por isso que o Dolphin está conquistando principalmente as famílias de classe média melhorada, como dizia o meu pai, que estão em busca de um segundo carro, né? Tá substituindo o SUV turbo completinho como aquele segundo carro da garagem para levar a criançada na escola. Então por que o Plus, além de tudo que a gente já elencou, vale os seus 30 mil reais extras? Bora mergulhar aqui dentro que eu vou mostrar mais coisas. Primeiro, olha só que marejada, que arejada, que deu o teto fixo aqui, não abre, mas dá uma clareada no interior e ajuda a entender por que a BYD, vamos acionar aqui, cheio de musiquinhas e guerigueres, como os carros chineses costumam ser.
Por que a BYD, ao clarear o interior com o tetão fruto de muita dieta e treino, escureceu os materiais aqui internamente, e isso ajuda muito o Dolphin, que é a versão base. Tem vídeo aí no canal, vocês vão ver, com muitas cores claras aqui no interior. E esse design marinho, ousado, orgânico, olha só se não te lembra aqui a cara de um golfinho, as guelras, as escamas, acaba sendo uma coisa um pouco busy, né? Um pouco intensa demais, um pouco agressiva demais para o gosto do consumidor brasileiro. No Plus, não só dá essa escurecida geral, lembrando as profundezas do mar onde a luz não chega, o que faz o carro encaixar mais no gosto do consumidor brasileiro médio, mas também os materiais recebem um up aqui, tem uma espécie de neoprene, né? Já que você vai mergulhar na água, couro nas portas, esse mesmo material aqui do painel se reproduz aqui nas portas. Novamente, essa é a palavra que fica vindo na minha cabeça, é um carro mais maduro, mais adulto o Plus em relação ao base, e nessa impressão inicial da pessoa que senta e veste o carro pela primeira vez, ele dá uma sensação de refinamento, de luxo, de acabamento bem mais elevada do que o seu irmão de 150 mil. E como bom BYD, o Plus também oferece, meu Deus, que coisa incrível, a possibilidade de virar aqui. E eu vou falar para vocês, eu não consigo entender qual a circunstância, ou qual o gosto de que tipo de pessoa prefere o multimídia na vertical. Afinal, assim ele fica muito mais orgânico e fácil de ser lido e manejado, tem muito mais a ver com o que a gente está normalmente acostumado, né? A sua televisão na sua casa, ela é deitada, ela não é na vertical. A informação fica melhor organizada assim, e além de tudo, ó, quando você gira aqui, se tiver uma coisa mais gordinha aqui embaixo, o espaço fica bem apertadinho nessa transição, mas continua sendo uma coisa muito legal para você impressionar os seus amigos na primeira vez. Mas eu tenho 99% de certeza que 99% dos consumidores de BYDs escolhem uma posição e nunca mais mexem, e eu acho que quase sempre essa posição é na horizontal e não na vertical. Mas enfim, bora acelerar esse golfinho? Colocando então o Dolphin Plus em drive, olha só. Parece que deu um tibuzinho, caiu uma pedra aí na água. O tema oceânico realmente não para de esbofetear a sua cara. Bancos inteiriços, como em um Porsche 911, eles têm um design meio sereia. A gente estava falando, né? Tem as guelras aqui do painel, enfim. Para mim, apesar de eu ter dito que o carro é mais adulto, cansa um pouco essa insistência no tema marítimo, principalmente, ou melhor, até na cor, né? Você olhou para a cor desse carro, tá vendo o vídeo até agora, você falou, esse carro é azul. Não segundo a BYD. Segundo a BYD, ele é um cinza Atlantis. E ó, começa o drama de quase todo carro chinês, que é esse excesso de sinais de aviso, ó, plim, que tá avisando que tem o Ford Ka aqui. Dá para desligar? Dá. Você desligou o carro, religa tudo de novo. Então, só isso, para mim, no meu próprio gosto pessoal, para colocar 4 redundâncias numa frase só, já é algo que seria um deal breaker. Plim, plim, plim aqui. Eu não gostaria de ter um carro com todas essas características no dia a dia, principalmente um carro que eu não conseguisse desligar isso permanentemente. Isso é o meu próprio gosto pessoal. Dê uma olhada, faça um test drive para ver se isso é algo que incomoda você ou não. Inclusive, ainda falando dos bancos inteiriços, tem um aspecto interessante, né? No Dolphin base, tem uma passagem aqui, como se fosse uma Mercedes AMG, né? Para você passar o seu cinto de 5 pontos aqui de um track day. No Plus, que anda mais, a passagem aqui some, continua uma passagenzinha, mas já não dá mais para passar o seu cinto de 5 pontos para você fazer o seu track day de BYD Dolphin.
Ainda no tópico interior, eu falei, né, que esse interior escurecido aqui na versão cinza Atlantis no exterior dá um ar mais adulto, mas você pode ter sim o seu Dolphin Plus da forma mais Alucicrazy possível. Tem uma opção rosa Afterglow no exterior, que aqui no interior vira um carro digno de vendedora da Mary Kay, mas novamente, tudo aí questão de gosto. Retomando as questões de diferenças, olha, olha, vamos dar uma mostrada aqui de novo nessa mudança de faixa. Olha só o torque steer do carro, ó. Como a BYD parece que, não, vamos fazer um Dolphin que anda legal, fazer 0 a 100 em 7 segundos, mesma aceleração do Ora, né, o seu arquirrival, quase 4 segundos a menos, né, 3 segundos e pouco a menos que o Dolphin Base, que fazem 10.9. O Dolphin Base, quando você está nas vias mais locais, ali acelerando de 0 a 40, de 20 a 50, ele vai bem. Acima de uns 50 a 60 ele começa a perder o fôlego. Aqui, ó, tô a 80 na marginal, acelerei, ele já entrega, já passamos aqui de 100 rapidinho. Então, esse fôlego em alta é a grande diferença em relação ao Plus, que também, é claro, my friends, muito importante ao elencar todos esses plus a mais adicionais. Essa é outra redundância que você tem que fugir sempre. É a autonomia, né? Aqui a gente está falando de uma autonomia de 330 km versus 291 no Dolphin Base, e também, novamente, uma autonomia que bate de frente aí com o arquirrival GWM Ora. E aí parece que a BYD falou, vamos fazer um Dolphin que anda, e botou mais potência, botou mais torque, mas não mudou muito aí acerto de suspensão, de chassi. O carro canta pneu até com certa facilidade, principalmente quando a gente vem aqui, ó, mudando os modos. Ele tem o modo normal, Sport e Eco, né? Ó, Beware of Lane Departure, plum plum, já tá vendo um carro ali, um Honda Fit ali, eu tô vendo também, carro, pode ficar tranquilo. Mas aqui no modo Sport, vamos ver se essa marginal que já começa a ter um pouquinho mais de trânsito, a gente consegue fazer, ele dá uma, ó, ele dá uma distracionadinha, mesmo nessas velocidades um pouco mais elevadas, né, aqui, ó, vamos descer para 50, acelerei, estercei aqui, você sente bem a vibração do volante. Ainda falando em barulhos aquáticos, olha só, coloca o cinto aqui, parece que tem alguém jogando várias pedrinhas no rio, fazendo aquele joguinho, né, da pedrinha que cai 3 vezes. Enfim, é uma coisa bastante lúdica, né? O próprio Sérgio Habib, olha o Kibe, recentemente no podcast do nosso colega João Anacleto na Roda TV, falou que para o chinês essa coisa de engenharia, de dinâmica, não importa. O que ele quer é tecnologia sobre rodas, é uma internet sobre rodas. E o Dolphin exemplifica bem isso, né? Um acerto dinâmico um pouco... É raro uma marca, vamos manter aí a analogia de Sérgio Habib, uma marca alemã raramente vai oferecer um carro com mais torque do que chassi, vamos chamar assim. Aqui, a BYD está oferecendo isso, olha, ó, lixando toda a frente aqui, e ao mesmo tempo está oferecendo um carro, ó, você sentiu aqui o assistente de faixa, com muita tecnologia embarcada, com muito essa sensação de internet sobre rodas, apesar de ter algumas coisas estranhas, né? A gente estava zoando a questão do sobe e desce aqui. O pareamento de Apple CarPlay, por exemplo, só funciona com multimídia na horizontal. Quando você põe aqui na vertical, ele desaparece. Mas a gente estava falando de autonomia, são 330 km, o que para um carro desse porte, que tem claramente a vocação urbana, né? Para a gente manter a analogia com o Honda Fit, por exemplo, é mais do que suficiente. Eu acho que o carro elétrico continua sendo essa opção bastante interessante para quem não mora em São Paulo, mas apesar de tudo isso é muito dinâmico, né? A gente está vendo aí que a questão da eletrificação, eu já prometi inclusive no canal que a gente vai fazer São Paulo-Porto Alegre com o Volvo C40, porque a rede de eletropostos de carga rápida já está se expandindo o suficiente, ou melhor, em 2024 já chegou ao ponto da gente conseguir fazer essa viagem, mas eu ainda acho que se você não está num grande centro, o carro elétrico é uma ótima
companhia como, principalmente o carro elétrico de pegada mais urbana, com essa autonomia de 330 km, é uma ótima opção como segundo carro. E aí, se você mora assim num grande centro urbano, já dá para ter como único carro. Inclusive, a gente está vendo aqui, ó, a questão de como, quando você está dentro da cidade, a autonomia do carro elétrico pode ser bem maior, né? A gente está confiando na programação aqui do computador, mas a bateria está em 61% e ele está projetando mais 300 km de autonomia, né? Bem mais do que a autonomia total do carro. Por quê? Porque a gente está no anda e para aqui com muita regeneração, os números organicamente melhoram. Lembrando, né, se você não é tão familiarizado assim com o carro elétrico, ele é o contrário do carro a combustão. O carro elétrico gosta disso aqui, ó, do anda e para, né, da regeneração de energia. Ele não gosta tanto da velocidade constante, onde ele não consegue regenerar. Então a autonomia do carro elétrico é bem maior na cidade e menor na estrada. E aí quando você compra, o BYD Dolphin Plus tem uma autonomia de 330 km. Isso é a média de um ciclo feito pelo Inmetro. Mas no mundo real você vai ter números bem diferentes. Você vai ter mais do que isso se você andar só na cidade e você vai ter menos do que isso se você andar só na estrada. Mas como a gente vinha falando, né, a grande mudança de jogo aí, que 2024 é um ano muito de ponto de inflexão mesmo, um ano de grande diferença. O que a gente vai ter de eletropostos novos sendo inaugurados em 2024 vão tornar essas possibilidades de viagens rodoviárias longas bem maiores do que até bem pouco tempo atrás, até 2022, vamos falar assim, um pouco mais de um ano atrás. Lembrando, eletropostos de carga rápida, que são o que muda o jogo para você pegar a estrada de elétrico, né? Você faz aquela carga ali de 20, 30% para 80, 90% em 15, 20 minutos e segue viagem. É o que a gente já fez mostrando aí no canal, indo para Ilhabela, indo para o Rio de Janeiro, indo para Belo Horizonte, enfim, já demos muitos rolês rodoviários de carro elétrico. E isso estava num perímetro, aí falando ainda de 2022, por exemplo, um perímetro ainda bem próximo de São Paulo. Agora em 2024 vai ter uma grande expansão nisso. Olha só, cara, ele tá saindo de frente aqui na curvinha da Marginal. Impressionante a discrepância mesmo de potência e chassi, cara, torque na verdade, né? É sempre importante a gente ter isso em mente, né? O grande lance, olha, mais um bip bip, realmente o carro chinês e sua epopeia de sensores não foi pensado e preparado para o trânsito cheio de motos e dinâmico e caótico de São Paulo, até porque isso é outra coisa. Estou citando várias coisas do Habib aqui. O Sérgio Habib diz que o motorista chinês gosta de andar bem devagarinho, né? Então fica o pessoal, todo mundo andando a 40, 50 na sua faixa. A gente sabe que essa não é a dinâmica de trânsito no Brasil e aí acaba cansando. E olha, não é pouco, cansando bastante. Opa! Essa quantidade de alertas sonoros. Vocês viram aí essa batida seca que a gente pegou um buraco, outra coisa que no Brasil tem mais que na China, né? Mas esse é outro ponto bem positivo do Dolphin, né? A gente tem uma sensação de qualidade de construção, de refinamento, de isolamento de um carro até mais caro do que os 180 mil, principalmente no Dolphin base de 150, que é essa mesma sensação. Você tem, como eu falei, num corte bastante polêmico aí de carro cortes, você tem uma experiência muito mais premium do que em qualquer carro a combustão de 150 mil reais, né? Você não tem ruído, você não tem vibração, você não tem calor, e você tem essa sensação aqui de torque instantâneo, de isolamento. Então, a experiência do carro elétrico no dia a dia, ela é inerentemente muito mais premium, principalmente para o usuário comum, não entusiasta, do que do carro a combustão, né? Principalmente quando você compara com carros a combustão de 150 mil reais. A gente estaria falando aqui de um SUV, motor tricilíndrico, câmbio com conversor de torque, chamando no acelerador, girando feio, né? O ronco dos tricilíndricos. Nada disso acontece aqui e é por isso que os carros elétricos, pro usuário comum, quando você coloca um do lado do outro, a pessoa comum se sente viajando no tempo, a pessoa comum se sente saindo de um BlackBerry para um iPhone 15. E é por causa de tudo isso que vocês viram hoje que mais e mais brasileiros mergulham num
lindo banho de água fresca no Mar do Amor, agora nas palavras de Gonzaguinha, e o BYD Dolphin se encaminha para ser o primeiro carro elétrico da história do mercado brasileiro a vender mais de 10 mil unidades em um único ano. Você seria um desses mais de 10 mil brasileiros? Diz aí nos comentários. Diz aí o que você acha do Dolphin em relação ao seu principal concorrente, por exemplo, o GWM Ora, ou até os SUVs compactos turbo completinhos do nosso mercado, que também estão nessa faixa aí de 180 mil reais. Deixa também o like nesse vídeo, se inscreve no canal, que isso sempre ajuda a gente demais. E como sempre, valeu demais, cuide-se bem e aquele abraço, e deixa eu correr para os meus investimentos aqui, né, meu? Desliguei o controle de tração, galera. E aí? Vamos ver se tem ninguém vindo atrás aqui. Vamos fazer um skid pad aqui nessa rotatória. Ó. Tem que ligar de novo, eu acho que desligou o controle. Olha, fizemos um burnout aqui, galera. Saiu até a fumaça do pneu. Olha, eu diria que até nisso a BYD é lúdica, né? Permite o burnoutão aqui, ó. Vamos fazer um pequeno burnout em linha reta aqui para ver o que acontece. Power! Aí, ó, você que acha que o carro elétrico não tem a joselitagem do carro a combustão, não canta pneu, não faz burnout, faz sim, e não é pouco, meu amigo. Olha, já que a gente está falando de carros chineses e Sérgio Habib, esses burnouts são, sabe o quê? Inesperados, como era a Jack Motors ali 10 anos atrás.